projeto aí parado, estagnado, que você não consegue dar andamento ou até nem começou, tá com aquele monte de tarefas aí por fazer, parece que seu dia nunca rende, ou tem até aquele monte de prazos todos atrasados, apertados, vive de repente adiando tarefas e compromissos? Se você respondeu sim para algumas dessas questões, esse vídeo aqui é para você. Mas calma, que eu não vou trazer só técnicas e práticas para que você possa organizar o seu dia e parar de procrastinar. Bora tratar desse assunto de uma outra forma, de uma forma um pouco diferente, que talvez até você nem tenha ouvido falar ainda? Vem comigo! Oi, eu sou a Sil Aquino, sou terapeuta e mentora holística e tô muito feliz de ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. Por aqui a gente fala sobre diversos assuntos relacionados a autoconhecimento, relacionamento, desenvolvimento pessoal, transformação, enfim, tudo que pode te ajudar a ter melhores relacionamentos com você e com os outros e mais leveza na sua vida. Então, se você já gostou, se inscreve no canal e ative as notificações. Bora então começar o nosso papo? Bom, então se você respondeu sim a algumas das perguntas que eu fiz logo no começo, provavelmente você é daquelas pessoas que está sempre ali pensando algo como: amanhã eu faço, semana que vem eu começo, nossa, não tô afim de pensar sobre isso agora, deixa para depois, depois eu resolvo isso. E por aí vai, não é verdade? Agora me diz, com qual frequência isso costuma acontecer por aí? Todo dia? Muitas vezes? Ou raramente? E você acha, por exemplo, que a procrastinação tem a ver com preguiça, com falta de organização, falta de foco, falta de disciplina? O que você acha? Bom, a primeira coisa que eu já quero desmistificar é que procrastinação não tem nada a ver com preguiça. Elas até podem ter alguma relação eventualmente em determinadas situações, mas nem sempre uma está ligada à outra. A segunda coisa é que nem todo mundo que procrastina está procrastinando, por exemplo, por falta de responsabilidade. Claro que organização, foco, disciplina são alguns fatores importantes, né, para você inserir na sua rotina e ajudar a controlar ou a diminuir esse hábito. Mas é importante também investigar o que de fato tem por trás dessa procrastinação. Que pode ser que aí na sua história, na trajetória da sua vida, você tenha algumas situações que de repente precisam ser, vamos dizer, curadas, ressignificadas. Talvez isso esteja fazendo com que você esteja sempre procrastinando determinados tipos de coisas. E aí, a partir do momento que você olhar um pouco mais para isso, provavelmente você vai conseguir passar a procrastinar bem menos. Bem menos, Sil. Mas será que eu não consigo parar de procrastinar para sempre? Não, claro que não. Até porque, de alguma forma, todo mundo eventualmente vai procrastinar uma coisa ou outra. Ou por uma questão até de necessidade, de nível de urgência, de importância. Então, acontecer de vez em quando, tudo bem. O problema é quando isso é muito frequente e traz alguns prejuízos maiores aí na sua vida. Ok, mas então, o que há por trás? O que pode haver por trás da procrastinação? A primeira coisa que também é importante você fazer um balanço é pensar nos seus valores pessoais, por exemplo. De repente você está ali para começar um projeto de alguma atividade profissional, algum empreendimento, enfim, alguma coisa nesse sentido, que você sabe que de alguma forma isso vai tomar bastante do seu tempo, de repente por um período que você ainda não tem a noção, né, que pode ser médio, longo, e que isso vai fazer com que você precise despender mais horas do seu dia, ou mais dias da sua semana, que de repente você vai precisar abrir mão, por exemplo, de feriados, que você não saiba exatamente quando você vai conseguir parar para ter umas férias, alguma coisa nesse sentido. E um dos seus valores, vamos supor que seja liberdade. Então, na hora que você para começar a fazer algo que você sabe que por um bom tempo vai tirar a sua liberdade ali de tempo, de horário, você pode de alguma forma começar a procrastinar, sabotando esse projeto para evitar perder essa liberdade. E no fundo a gente sabe que isso, mesmo que você saiba que lá na frente, em algum momento, você pode até voltar a ter mais liberdade
de tempo, só o fato de pensar que você pode perder essa liberdade agora faz com que você acabe deixando, né, lá para frente, né, postergando sempre o início dessa atividade, por exemplo. Além disso, a gente também tem que considerar que o nosso cérebro possui 3 características que podem impactar nessa questão. Então, a primeira dela é que o nosso cérebro ele é bastante imediatista, ou seja, ele vai procurar fazer com que você faça atividades, né, que ele consiga visualizar, vamos dizer assim, o resultado o mais rápido possível. Então, se a gente está falando de alguma atividade, de alguma tarefa que seja um pouco mais longa, que não dê para a gente ter uma previsão exata de quando vai se ter algum resultado, se é que vai ter, ele vai acabar fazendo você ficar postergando essa tarefa e vai fazer com que, de alguma forma, você comece a optar por tarefas, por atividades mais simples, em que você tem o resultado ali imediatamente. Então, por exemplo, você vai e começa a arrumar a sua mesa de trabalho, aquela gaveta que está sempre bagunçada, cheia de papel, ou de repente na sua casa, vai organizar um armário, vai lavar uma louça, vai fazer qualquer coisa que seja rápido e que quase que imediatamente você veja o resultado, né, daquela conclusão. A segunda característica é que o nosso cérebro é preguiçoso. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, que ele está sempre buscando economizar energia. Até por uma questão histórica, se a gente parar para pensar, durante muito tempo, a gente mal tinha como ter certeza de quando, por exemplo, a gente iria voltar a se alimentar. Então, o cérebro precisava poupar o máximo de energia para que a gente conseguisse até sobreviver até a próxima alimentação, certo? E isso se estendeu durante bastante tempo. Por isso também, né, principalmente que ele costuma poupar o máximo da nossa energia. Então, qualquer atividade que vai exigir de você determinado esforço, aquelas atividades mais complexas, mais difíceis de serem realizadas, mais demoradas, ele sempre vai dar um jeito de fazer você postergar e optar por outras coisas mais rápidas, mais simples. É claro que a gente consegue ensinar novos caminhos para o nosso cérebro, para que ele comece a mudar determinados hábitos. A neurociência já comprovou isso, né, através da neuroplasticidade que a gente tem no cérebro, e a gente consegue ir construindo novos hábitos. Mas isso também demanda um certo tempo, uma certa dedicação, um certo nível até de, novamente, energia para fazer essa mudança. A terceira característica do nosso cérebro é que ele vai sempre buscar fazer com que você fuja da dor e encontre, né, prazer, busque prazer. Então, de novo, se é uma tarefa chata, complexa, que você não gosta, ele vai fazer de tudo para que você não faça, vamos dizer assim. Então, é por isso que você vive parando de fazer alguma atividade ou não começando e vai mexer no seu celular, nas redes sociais, assistir algum vídeo por aí, ver alguma série, algum filme, algum programa que te distrai, que te traga algum prazer, conversar com seus amigos, tomar aquele cafezinho. enfim, qualquer outra coisa para não encarar determinada atividade. Agora, é importante a gente ter em mente que o hábito de procrastinar acaba trazendo diversos agravantes para a nossa vida. Então, por exemplo, são aqueles prazos sempre atrasados ou muito apertados, o desgaste de estar sempre ali correndo contra o tempo, com aquele monte de tarefa acumulada, as oportunidades que de repente são perdidas, a sensação de estar sempre com um monte de tarefa por fazer, a sensação de repente não ser capaz de realizar algo ou de concluir algo. Também traz muitas vezes o sentimento de culpa, de tristeza, de angústia por ter tudo aquilo ali que não vai, que não anda, que não sai do lugar e que você fica lembrando que tem que fazer. Todo o estresse causado por conta disso, a ansiedade, obviamente também pode trazer impactos no seu sono, impactos na sua autoestima, fora outras questões, até como dificuldades nos seus relacionamentos, por o fato de postergar, de ficar procrastinando determinadas atitudes ou determinadas decisões, dificuldades na sua carreira profissional, ou seja, diversas coisas que podem ser agravadas por conta da procrastinação. Então, uma coisa que é muito válida que você pense a partir de agora é que a procrastinação não deixa de ser uma dificuldade de lidar com emoções difíceis. E aí agora eu vou pedir para você parar e refletir um pouquinho aí sobre a sua história.
Se você, lá na sua infância ou de repente na própria adolescência mesmo, teve situações em que você foi humilhada, ofendida, xingada, né, de alguma forma ali rebaixada, provavelmente você não concretiza, não começa, não realiza determinadas atividades pelo medo de falhar novamente, de fracassar, de errar, pelo medo do julgamento, pelo medo de decepcionar novamente. Se você teve, por exemplo, várias situações de ser muito criticada, comparada, isso pode ter afetado a sua autoestima. E aí hoje você não se sente capaz de realizar grandes feitos, de concluir grandes tarefas. E aí você vai deixando para depois e às vezes nem começa porque acha realmente que não vai dar conta, que não vai fazer direito. Ou até, mesmo nessa situação, você foi pro lado oposto. Você é aquela pessoa que vai fazer só se tiver perfeito, porque você foi tão criticado lá atrás que agora você só faz se você tiver certeza que vai ser perfeito. E aí você vai postergando cada vez mais, porque sempre acha que você precisa se preparar mais, estudar mais, ter melhores recursos para começar, qualquer coisa assim. E aí isso também, obviamente, te atrapalha, faz com que você não consiga muitas vezes nem começar algo ou que você demore demais para concluir alguma coisa. Você também pode ter algumas outras crenças limitantes relacionadas, por exemplo, ao seu nível de merecimento. Às vezes até por coisas que você ouviu aí durante a sua vida, né, pela sua família ou pela sociedade no geral, enfim. De alguma forma, você acha que você não merece necessariamente ter algo tão grandioso assim na sua vida. Então, dependendo do que você vai começar a fazer, dependendo do projeto, pode ser que dando certo esse projeto, o resultado disso te leve a um novo patamar de vida, por exemplo, um novo patamar de carreira, e você lá dentro, no seu íntimo, nas suas crenças limitantes, você acredita que você não merece tudo isso. Obviamente, você acaba deixando para lá, adiando cada vez mais. Uma outra crença que você também pode ter é justamente a de que você não termina nada do que você começa. Você pode ter tido um histórico lá na sua infância, de novo, né, na sua adolescência, de começar algum curso e parar, interromper, ter desistido, e de repente o fato das pessoas ficarem o tempo inteiro repetindo: ah, você não termina nada que você começa, você sempre desiste no caminho. Isso ficou aí muito forte dentro de você e você vai repetindo ciclos na sua vida, reforçando essa crença. Uma outra questão, uma outra possibilidade é o medo do sucesso. Você tem medo de dar certo pelo medo de não saber se você vai dar conta, ou até pelo medo das responsabilidades que esse dar certo, que esse sucesso pode te trazer. Você também pode estar procrastinando algum projeto, alguma atividade, dependendo do que for, pelo simples fato de achar que você precisa ser fiel aos seus pais, por exemplo, à história deles, ou até dos seus irmãos mesmo. Então, se na sua história, na história da sua família, as pessoas não tiveram boas condições de estudo, boas condições de carreira, boas condições financeiras, provavelmente você acha que se você fizer algo que você consiga ultrapassar isso, você vai destoar dessa família, você não estará honrando a sua família. E aí você simplesmente procrastina para não ficar distante deles, pelo medo de não pertencer mais, em alguma coisa nesse sentido. Então é importante você olhar para tudo isso com carinho, né? E perceber, por exemplo, qual tipo de tarefa você costuma procrastinar. Elas têm mais ou menos a mesma característica, elas têm relação, né, uma com a outra. Dá uma olhada sobre isso. Se for o caso, procure ajuda terapêutica ou de algum outro profissional que consiga te ajudar a olhar para isso com mais profundidade. Afinal de contas, a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência que existe, consciência que tá ali, que precisa ser mudado, não é mesmo? Porque muitas vezes, se a gente não trata realmente ali a causa raiz daquela questão, do porquê a gente age daquela forma, a gente até pode ter algum tipo de resultado diferente adotando novos hábitos, algumas técnicas, algumas práticas no nosso dia a dia, na nossa organização, mas provavelmente vamos ficar ali repetindo alguns ciclos, né, algumas situações na nossa vida por não ter olhado para aquilo que a gente de
fato deveria ter olhado. É como se a gente estivesse combatendo só o sintoma, não a causa de fato, né? Então, o melhor a fazer é você realmente olhar para isso, curar ali o que tiver que ser curado, colher os devidos aprendizados, dar novos significados para aquelas situações e aí sim você poder ter uma rotina ou uma nova forma de lidar com as suas atividades, com seus projetos de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais leve. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar por hoje. Espero ter ajudado, espero ter trazido um pouco mais de luz sobre esse assunto. Se você gostou, deixa então aí o seu like. Comenta aqui para mim se fez sentido, se você já tinha ouvido falar sobre essa perspectiva, sobre esse assunto da procrastinação. E aproveita e compartilha com aquela pessoa que você sabe que está sempre procrastinando alguma coisa, me ajudando aí a espalhar essa mensagem, tá bom? Então é isso. Beijo, beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!